Olá, galera do Neja 3. Vamos aí a mais uma aula sobre progressão aritmética. Vai ser a última aula sobre esse assunto. Com a aula de hoje a gente esgota as possibilidades, né? O que eu pretendia passar para vocês, ensinar a respeito de progressão aritmética. O assunto da nossa aula hoje são os problemas que envolvem progressão aritmética, que é a maioria dos exercícios, que envolvem problemas, e a partir daí a gente tem que usar o que nós aprendemos sobre progressão aritmética. Vou precisar aprender algo novo, professor? Não, as fórmulas são as mesmas, a do termo geral e a soma dos termos. A questão agora é você interpretar o problema e extrair as informações dele. E a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você se depara com um problema de progressão aritmética é: eu preciso calcular um determinado termo ou eu tenho que calcular a soma dos termos? Se for para calcular um determinado termo, a gente só vai usar a fórmula do termo geral, que foi a primeira aula. Se tivermos que calcular a soma dos termos, aí é o que vimos na segunda aula, que a gente usou a soma dos termos, mas antes precisamos usar a fórmula do termo geral, ok? E aí eu trouxe para vocês 4 problemas para que tenham ideia como é que a gente resolve esse tipo de situação. Então eu tenho esse problema aí, ó. Observando a sequência infinita abaixo, Sinésio encontrou um padrão. Ou seja, há um padrão aí com relação à quantidade de bolinhas de um para outro, tá? E aí a pergunta é: qual o valor encontrado por Sinésio para o 100º termo desta sequência? Então, que pergunta nós temos que fazer? Eu tenho que calcular somente um determinado termo ou tenho que calcular a soma deles? Olha a pergunta, ele quer o valor encontrado para o 100º termo. Então, aí ele quer somente o 100º termo, tá? Então a gente só vai usar a primeira forma. E aí você está pensando, mas como se aí não tem número nenhum, a gente não tem aí a sequência, mas temos como descobrir. Vamos contar as bolinhas aí. No primeiro, repara que nós temos 5 bolinhas. No segundo, são 9. No terceiro, 13. No quarto, 17. Olha a sequência aí: 5, 9, 13, 17. Perceba que de um para outro eu estou aumentando quanto? Se você não sabe, pega o número e diminui do outro. 17 menos 13, 4. 13 menos 9, 4. 9 menos 5, 4. Ou seja, nós temos uma progressão aritmética cuja razão é 4. Então a gente já sabe que vai ter que calcular o 100º termo, já sabemos que é uma razão de razão, uma PA de razão 4, e quem é o primeiro termo ali da sequência? É o 5. Então a gente vai calcular o A100. Agora recai no que a gente já viu anteriormente. Vamos calcular o A100, lembrando que aí é o A1, que é o 5, mais o N, que é sempre que eu quero o 100º termo, menos 1, que faz parte da fórmula, vezes o 4, que é a razão. Sabemos que temos que resolver primeiro o parênteses, que fica 94. Agora a gente faz primeiro a multiplicação, 99 vezes 4, 396, mais o 5, 401, gabarito é letra D, ou seja, indo nessa sequência, na 100ª posição lá, teriam 401 bolinhas, tá legal? Vamos para o segundo exemplo, exercício 2. Se uma pessoa ingere 1 ml de um determinado medicamento no primeiro dia, 3 ml no segundo, 5 ml do terceiro e assim por diante até completar o 10º dia, quantos ml essa pessoa terá ingerido desse medicamento do primeiro até o final do 10º dia? Então, primeiro, vamos ver, temos que calcular somente um determinado termo ou temos que calcular a soma deles? No caso, ele está falando de 10º dia, ou seja, temos que calcular somente o 10º dia ou o total. Olha a pergunta: quantos ml essa pessoa terá ingerido desse medicamento
do primeiro ao décimo. Então ele quer a soma. É claro que isso aí você poderia falar, pô, professor, essa daí eu posso fazer somando de 2 em 2, dá para fazer direto. Eu sei, mas e se fosse um problema pedindo o 50º termo centésimo? Tá legal que vai ser a maioria dos exercícios. Então, usando a fórmula, a gente tem que calcular a soma dos 10 primeiros. E nós já vimos na aula anterior que para calcular a soma dos 10 primeiros, eu preciso saber quem é o 10º termo. Então, primeiro preciso calcular o A10. Qual é a PA? Essa daí, ó, 1, 3, 5, vai aumentando de 2 em 2. Então, eu já sei que o primeiro termo é 1 e que a razão é 2. Então, calculando no 10º dia, o A10, o A1, 1 mais o N, que é 10, menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é 2. E aí, dentro do parênteses, 9, vezes 2, 18, mais 1, 19. Tá? Então, no 10º dia, a pessoa vai ingerir 19 ml desse medicamento. E aí, agora, a soma dos termos. Então, lembra que dentro do parênteses é o primeiro termo, que é 1, mais o último, que no caso é o 19, vezes o N, não é a razão, é o N, que é 10, que é o número de termos, dividido por 2, sempre dividido por 2. Resolvendo dentro do parêntese, 1 mais 19 dá 20. E aí ficou 20 vezes 10 sobre 2. Nós fazemos primeiro a multiplicação. 20 vezes 10, 200, dividido por 2, 100 ml, gabarito letra C. Ele vai tomar do primeiro ao 10º dia 100 ml desse medicamento. Exemplo 3. Lucas está estudando para a prova de matemática de determinado concurso público. Em relação à quantidade de exercícios que ele resolveu por dia, sabe-se que no primeiro dia ele resolveu 10, no segundo 17 e assim por diante, formando uma PA. Com base nisso, quantos exercícios Lucas terá resolvido ao todo em 30 dias? Então, nós já sabemos que é uma PA. 10, 17... Então, já sabemos que é uma PA de razão 7, está aumentando de 7 em 7, em que o primeiro termo é 10. Agora, precisamos calcular o A30 no 30º dia, ou precisamos calcular no total? Vamos à pergunta. Quantos exercícios Lucas resolverá ao todo em 30 dias? Se é ao todo, é do primeiro ao 30º dia, ou seja, durante esses 30 dias. Então, mais uma vez, assim como no exercício 2, nós temos que calcular a soma dos 30 primeiros termos agora, tá? O anterior era a soma dos 10. Então, vamos lá. Precisamos calcular o 30º termo, o A1 é 10, o N é 30 e a razão é 7. Jogo na fórmula, aquele mesmo esquema, 30 menos 1, 29, 29 vezes 7, 203, 203 mais 10, 213. Ou seja, no 30º dia ele vai fazer 213 exercícios. Está com disposição o Lucas, hein? Poxa! Então, vamos calcular a soma dos 30 primeiros. O A1, que é 10, mais o A30, que é 213, vezes o número de dias, que é 30, é o N, dividido por 2. Dentro do parênteses dá 223, 223 vezes 30 dá 6.690, dividindo por 2, 3.345 exercícios, gabarito letra A. Que disposição do Lucas! Rapaz, estou surpreso. E vamos para o último exercício. A taxa de um determinado condomínio da cidade de Algebrópolis é paga de acordo com o andar em que se mora. Quem mora no primeiro andar paga R$ 105, no segundo andar paga 110. Sabendo que os valores a serem pagos estão em progressão aritmética, quanto pagará em reais quem mora no 20º andar desse condomínio? Quem mora no 20º andar vai pagar um dinheiro bem salgado, hein? Eu não queria morar nos últimos andares desse prédio, não. Então, vamos lá. Agora, ele quer saber quanto vai pagar no total os condôminos? Quanto o condomínio vai receber no total? Não. Olha essa pergunta. Quanto pagará quem mora no 20º andar? Então, ele só quer saber o 20º, ou seja,
numa PA, nessa PA, quem vai ser o 20º termo. Então agora a gente só precisa calcular o termo geral. Qual é a PA? Essa daí, ó, 105, na realidade aí tá 120, tá? Mas é 110, tá legal? Eu coloquei errado ali, quando eu mandar o slide para vocês eu corrijo. Então é 105, 110, 115, por aí vai. Então quanto vai pagar quem estiver no 20º andar? Então a gente quer o A20. Então vai ser 105 mais o N, que é 20, menos 1 vezes 5, porque está pulando de 5 em 5, tá? Repetindo ali, eu digitei errado, eu botei 120, quando na verdade é o 110 que está lá, tá legal? Fazendo a conta, a gente acha 20 menos 1, 19, 19 vezes 5, 95. 95 mais 105, os moradores do 20º andar vão pagar R$200. Eu acho que esse condomínio vai dar problema, né? O cara do primeiro andar paga 105 e o do 20º andar R$200 é a resposta desse problema. Mais uma vez, fazendo essa retificação, ali onde está PA 105 e 120, não é 120, é 110, tá? Foi um erro aí na digitação, mas a resolução é essa mesmo, o gabarito R$200. Tá legal, galera? Então finalizamos aí essa aula com problemas envolvendo PA. Forte abraço!